A graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus. Devocional Isaías capítulo 4. É um capítulo bem pequenininho do livro de Isaías e eu vou ler a partir do versículo 2, que diz assim: Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. O renovo do Senhor, ou, em outras versões, o ramo novo, se refere ao Messias. Está dizendo, naquele dia, o Messias, ele será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra, excelente e formoso para os que escaparem de Israel. O fruto da terra, ele seria excelente, formoso. Eles estariam vivendo num tempo bom. E o renovo do Senhor, o próprio Filho de Deus, Messias, seria cheio de beleza e de glória para os que escaparem do juízo do Senhor. Porque o povo estava na iniquidade, coberto em iniquidade, maldade, violência. Aqueles que fossem purificados pelo juízo do Senhor, aqueles que restarem, os remanescentes, os que sobrarem, eles desfrutariam, Eles desfrutariam da terra, do fruto da terra, que a terra daria muitos frutos. No verso 3 diz assim: E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo. No capítulo anterior, capítulo 3, a gente falou sobre isso, Que o Senhor chamaria de cidade fiel, cidade santa, porque eles não eram. Eles estavam em maldade e iniquidade, mas o juízo de Deus viria para a purificação. E eles seriam mais uma vez chamados de cidade santa. E esses que sobrarem em Sião e permanecerem em Jerusalém serão chamados santos. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Todos aqueles que permanecerem vivos. Verso 4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Quando o Senhor limpar, lavar das imundícias, com o espírito de justiça e de ardor, é o castigo, o juízo do Senhor acerca do pecado, da maldade, das obras más do povo. Mas o Senhor está falando, os justos colherão das suas obras, das suas mãos. Não tenha medo, justo. Mas aquele que for mau, estiver coberto de maldade, eu lavarei a imundícia deles com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Verso 5. Criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça, e um esplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Aqui o Senhor está dizendo uma palavra de proteção sobre Jerusalém, sobre Sião. Olha, eu vou deixar a minha nuvem de dia para proteger vocês do calor, e vou deixar uma fumaça, um fogo à noite, para poder aquecê-los, mantê-los à noite. A proteção virá do Senhor. No verso 6, e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. O Senhor está dizendo, olha, vai haver um tabernáculo para protegê-los, para que vocês possam se proteger do calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. O Senhor, ele é o nosso refúgio. Nos capítulos anteriores de Isaías, a gente vê que o Senhor mandará o juízo ao povo por causa das suas obras más. Mas ele já está avisando no capítulo 4, ele já está avisando: eu enviarei o meu renovo, o renovo do Senhor, o ramo novo, o Messias, e nele haverá glória e beleza. E vocês, os que escaparem do juízo, os que forem purificados pelo espírito de justiça e de ardor, vocês poderão colher e comer do formoso fruto da terra,
haverá de novo restauração em Sião, restauração em Jerusalém. Eu serei a proteção de vocês. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa força. Que possamos deixar aquilo que nos afasta do Senhor, aquilo que entristece o coração de Deus, que possamos estar no Senhor. Quando estamos no Senhor, e Jesus já veio ao mundo, o renovo do Senhor, o ramo novo, ele já veio ao mundo, ele já consumou o que ele veio para fazer aqui na terra. E ele nos deixou uma missão de anunciar o evangelho a toda criatura. E ele nos deixou o Espírito Santo dele para nos guiar, nos orientar e permanecermos na presença dele em santidade, né? Cada dia mais nos santificando na presença dele, aguardando a volta do nosso noivo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele voltará para buscar a igreja dele, que permanecer santa. Permanecemos santos quando buscamos obedecer à vontade do Pai. Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho de salvação, não tem outro meio de salvação. Mas a igreja do Senhor, que recebe o Senhor, porque na verdade Ele nos aceita como filhos e filhas. E aqueles que são aceitos quando reconhecem que Jesus é Senhor da nossa vida e nosso Salvador, esses que reconhecem que Ele é Senhor, Ele é Senhor. E quando alguém é Senhor, Ele tem domínio sobre nós. E se Ele tem domínio sobre minha vida, eu preciso obedecer à direção dEle. E a vontade dEle é boa e agradável. E a vontade dEle é que eu o ame e que eu ame ao próximo. A vontade dEle é que eu permaneça santa nele. A vontade dEle é que eu ande com Ele e obedeça à vontade do Pai. Nós não podemos nos corromper com esse mundo. Nós não podemos fazer as coisas que o mundo faz. O Senhor, por meio da vida dEle, levou sobre Ele os nossos pecados. E Ele disse, vai e não peques mais. Se Ele disse, vai e não peques mais, é porque Ele acredita e confia que podemos ir com Ele e não pecar mais. Que nós possamos não nos inclinar ao pecado, que possamos lutar contra a nossa carne. Se estamos cheios, se o nosso espírito está cheio da presença de Deus, é muito fácil vencer o pecado. Mas se estamos alimentando mais a nossa carne, os desejos da nossa carne do que o espírito, o nosso espírito está cheio do Espírito Santo, se estamos mais vazios do espírito e alimentando mais a carne prevalecerá e cairemos em pecado. Mas e se estamos cada dia mais cheios do Espírito? Se o nosso espírito está mais cheio do Espírito Santo de Deus, venceremos o pecado e seremos salvos, não por causa das nossas obras, mas por causa de Cristo Jesus. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus não se conformam com esse mundo, não desejam fazer aquilo que desagrada o coração de Deus. Que possamos seguir a vontade do Senhor, que possamos ser santificados a cada dia mais, vencer o pecado, clamar pelo Senhor. Se há algum pecado que você está lutando e não consegue vencer, clame ao Senhor. Clame, peça a Ele que te liberte desse pecado. E mais importante, pare de alimentar aquilo que te faz cair. Se você sabe que tem algo que você faz e sempre que você faz aquilo te leva ao pecado, ao que você está querendo sair, não vai para esse gatilho. Corra do pecado. Sabe, eu aprendo muito com... Calma aí que eu vou lembrar o nome dele agora aqui, José. José, ele correu da mulher de Potifar. Ele literalmente correu, ele deixou até a capa dele. Ele correu do pecado.
que possamos correr do pecado, aquilo que nos faz pecar, aquilo que sabemos que nos levará ao pecado, não vá para ele. Se é uma mensagem, se é que te leva para algo, se é entrar num determinado horário num site que não agrada a Deus, não entre. Sabe que se aquele horário, olha, eu sempre nesse horário eu vou para sites que me levam para, né, espíritos de prostituição, pornografia, essas coisas. Não entre. Se você começa a fugir daquilo que é o gatilho para te levar a pecar e clama ao Senhor de coração, pedindo libertação, o Senhor te libertará do pecado, porque vencemos o pecado em Cristo Jesus. E quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, que possamos ouvir a voz do Espírito, que possamos não só ouvir, mas a obedecer a voz dele. Amém? E ele será sempre o nosso refúgio, a nossa salvação. Temos salvação em Cristo Jesus. Essa é a mensagem de hoje. Até amanhã, se Deus quiser. Continuando o estudo de Isaías. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar, que assim ajuda a mensagem do Senhor chegar a mais pessoas. Até amanhã. Tchau!